nós queremos te ouvir. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, esvazio de mim, esvazio de mim. Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Glória a Deus. Com muito desprezo, porque ele era um judeu como eles, mas acabou se entregando aos romanos. Só que muitos não veem é que nós, como seres humanos, assim como Zaqueu, muitas vezes, em momentos de dúvida, em momentos de desespero, acabamos cometendo isso, né? Zaqueu, por exemplo, talvez precisaria de um dinheiro, precisaria de um remédio, talvez para sua família, alguma coisa. E talvez por isso ele se submeteu a ser um publicano. Mas todos nós olhamos com aquele olhar, né, de julgamento para este homem, assim como aqueles homens faziam. Mas mesmo sendo este homem, ele queria saber quem era Jesus. E mesmo ele tendo todas as suas impossibilidades, com muito desprezo, porque ele era um judeu como eles, mas acabou se entregando aos romanos. Só que muitos não veem é que nós, como seres humanos, assim como Zaqueu, muitas vezes, em momentos de dúvida, em momentos de desespero, acabamos cometendo isso, né? Zaqueu, por exemplo, talvez precisaria de um dinheiro, precisaria de um remédio, talvez para sua família, alguma coisa. E talvez por isso ele se submeteu a ser um publicano. Mas todos nós olhamos com aquele olhar, né, de julgamento para este homem, assim como aqueles homens faziam. Mas mesmo sendo este homem, ele queria saber quem era Jesus. E mesmo ele tendo todas as suas impossibilidades, eu desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Das suas impossibilidades, ele foi até Jesus. Então, o que isso me ensina através dessa história de Zaqueu? Nós somos todos falhos, né? Quem aqui é pecador? Né? Todo mundo. Tem um que se salva. Mas mesmo nós sendo homens falhos, nós temos a ousadia, a coragem de dar um passo. Que foi aquilo que Zaqueu fez. Apenas um passo foi o que Zaqueu teve que dar para ter um encontro com Jesus. Foi apenas o eu quero ver Jesus, e ele deu um jeito de fazer isso, né? E nós hoje temos a palavra de Deus diante de nós. E talvez o passo que nós precisamos dar no nosso dia é apenas isso: abrir a palavra. Esse é um passo para que nós possamos conhecer a Cristo e ter uma intimidade maior com Ele. E aí, quando Jesus chegou àquele lugar e olhou para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Isso aqui me fala maravilhas, meus irmãos, porque, olha só, Zaqueu, por conta de ser um publicano, ele era rico. Então imagina a casa de Zaqueu, uma casa cheia de cadeiras, uma mesa grande, uma mesa larga, cheia de pratos espalhados, provavelmente empoeirados. Porque por ser rico,
ele era publicano, então talvez ele não tinha nem sequer a companhia de seus amigos, de seus familiares. Então imagina o quão peso era para Zaqueu estar em uma casa cheia de bens, mas não poder desfrutar com ninguém isso, por conta da barreira que a lei nos traz. A lei é essa que nos impede de viver a graça do Senhor, que nos impede de crescer no Senhor. Por conta da lei, Zaqueu era um homem só, mas Jesus é maravilhoso, né, gente? Jesus, ele olha para Zaqueu e não se importa de ele ser um publicano, de ele ser um homem que traiu os seus e senta à mesa com Zaqueu. E o interessante disso tudo é, o povo começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador. Então imagina a pressão que era para Zaqueu isso. Zaqueu queria tanto ter um encontro com Jesus, mas o povo estava lá fazendo seus julgamentos. Então como pode? Como pode eu lembro quando eu entrei na igreja, eu tinha essa paranoia assim um pouco, ainda com tudo que eu aprendi na minha infância, todos os atributos da lei, eu sentia aquele peso de provavelmente o povo está me julgando aqui, eu estou aqui na igreja, o povo deve estar falando, e eu ficava retraído até entender a graça do Senhor. Então o julgamento ele nos traz isso, ele nos traz um peso, ele nos traz uma culpa que muitas vezes não é necessária para nós. Traz um peso que nos afasta mais do Senhor. Mas quando Jesus vem, olha só o que acontece com Zaqueu. Zaqueu levantou e disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A lei, meus irmãos, ela nos ensina que precisamos praticar boas obras, precisamos seguir um cronograma, precisamos seguir mandamentos para sermos sarados, para sermos salvos. Mas olha só que diferença. Quando Jesus encontra com Zaqueu, por causa do encontro que Jesus teve com ele, por causa daquele momento de mesa, por causa daquele encontro específico, aí que Zaqueu diz: devolverei 4 vezes mais aquilo que estou aqui. A lei, ela nos faz tentar buscar a aprovação divina. Ela nos faz nas nossas próprias forças, mas a graça, ela nos alcança primeiro, e a partir de ela nos alcançar, a nossa vida se transforma não pela nossa própria força, mas o próprio Senhor, ele vai nos limpando, ele vai nos curando, ele vai nos sarando. Então é a partir dessa graça que eu quis trazer essa mensagem para vocês, porque a graça é essa que tira todas as barreiras possíveis entre o homem e Deus, por causa do mediador, que é Jesus Cristo.